você. Um cristão nunca deve namorar com uma descrente. Um jovem cristão trabalhava em uma determinada empresa, onde havia várias pessoas. Entre elas, havia uma jovem por nome de Samara. Esta jovem estava à procura de um rapaz para namorar, um companheiro para formar uma família, um lar. E ela interessou-se por este jovem, por nome de Isaías, por ser um rapaz de boa aparência, um rapaz de um comportamento diferente. Então começou a aproximar-se dele, e como não tinha muito assunto, ela começou a falar um pouco de suas diversões. Oi, Isaías. Tudo bem? Olá, Samara. Tudo jóia? E com você? Estou um pouquinho cansada, sabe? Saí ontem à noite para me divertir com as amigas um pouquinho e cheguei tarde. E você, o que fez de bom? Sabe, ontem eu fui dormir bem cedo, sabe? Dormir cedo? Um moço novo e bonito como você ficar em casa dormindo em vez de sair para se divertir? Que mundo você vive? Sabe, eu não saio para as baladas. Eu sou um cristão. Quer dizer crente? Isso. Tá. Mas crente não tem diversão nenhuma? Como você consegue viver assim? Claro que temos, só que é bem diferente, sabe? Embora eu tenha minhas dificuldades, minhas lutas, sabe, Samara, mas realmente eu procuro fazer aquilo que somente agrada a Deus. E então, nas minhas diversões, não tem ressacas, não tem bebidas, não tem brigas, sabe? Não tem coisas erradas. Mas divertir não é coisa errada? Mas tudo bem, Isaías, deixa pra lá. Cada um faz aquilo que é bom pra si, não é? Sim. Eu já vou indo, que deu meu horário. Amanhã a gente se fala mais, tá? Até amanhã, então. Tchau, Também até já tô amanhã. indo. Tchau. Mas Samara ficou com aquelas palavras em sua mente, pois jamais tinha ouvido algo assim de um jovem. E cada dia que passava, ela se aproximava mais e mais por meio da amizade que nasceu ali. Com o passar do tempo, as intenções da moça foram ficando mais fortes, e ela queria mais do que tudo namorar este jovem cristão. Mas Isaías começou a ficar em dificuldade, porque era um rapaz que nasceu num lar cristão, porém, por ser jovem, era um cristão um pouco moderno, mas sabia que em hipótese alguma poderia namorar ou casar-se com uma descrente, como diz o irmão Brano em suas mensagens. Ao receber a atenção necessária, a moça continuava insistindo, até que Isaías resolveu falar. Samara, por favor, preciso falar com você. Oi, Isaías, tudo bem? Tudo jóia, sabe? Ah. Eu preciso falar com você. Fale. Eu acho que não vai dar para nós continuarmos falando, sabe? Mas como assim? É que assim, eu penso que não tem como a gente namorar, porque eu sou um cristão e eu tenho uma fé totalmente diferente da sua. Então eu penso que se a gente for andar junto, não vai ter como, porque eu tenho uma ideia e você tem outra. Então não vai dar certo. Só que, embora eu realmente esteja gostando de você, mas, sabe,
eu não posso deixar de ser um cristão por sua causa. E nem você deve de ir na igreja só por mim. Então, eu acho que é melhor a gente parar por aqui, porque eu acho que não vai dar certo. Sabe, Isaías, eu gostei da sua sinceridade. Jovens assim como você hoje em dia é muito difícil encontrar. E isso foi o que mais me chamou a atenção em você. Sabe, e se de repente eu começasse a frequentar a sua igreja, eu teria alguma chance? Deixa eu pensar. Pense. Isaías ficou pensando, sem saber o que dizer. Afinal, não esperava aquelas palavras, pois achou que ela ia desistir. Porém, ele gostava muito dela. Então pensou... Sim, tudo bem. Ai, que bom. Só que você tem que ir no próximo culto de companheirismo da mocidade. Tá, eu vou estar Você lá. vai? Vou sim. Só que vamos combinar. Ah. Chegando lá, você disfarça, Mas tá? disfarçar o quê? Não, é só pra ninguém pensar que a gente tá junto. Ah, Tá tudo bom? bem, tá bom. Então tá. Até no culto, Até lá. viu? Tchau. Tchau. E no dia marcado, ela foi à igreja para assistir o companheirismo com a mocidade. Amém. Nós estamos hoje aqui no companheirismo com a mocidade, né? Neste culto tão abençoado que tem a participação exclusivamente dos jovens, né? Estamos aqui neste momento, temos alguns visitantes, que Deus possa continuar abençoando. Nós vamos cantar um hino, né? Vamos cantar o hino. Irmão Evandro, que nos ajuda aqui sempre, vai cantar conosco o hino. Você pergunta por que tem Todos um cantando. rosto triste. Mocidade. Se é saudades que eu sinto de alguém. Sim, é verdade, é saudades que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você é meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Amém. Amém. Então nós vamos ter uns destaques aqui dos jovens. Irmã Fernanda, o que você está achando do culto hoje? Do companheirismo aqui com a mocidade, a alegria de estar aqui na igreja hoje? Muito abençoado. Muito abençoado. Tem mais alguma jovem que quer dar um destaque aqui? Um rapaz? Nós estamos hoje aqui na igreja, né? Com Miqueias. O que surge feito na sua vida, esses companheirismos, todos os domingos aqui na igreja? Companheirismo com a mocidade aqui, que nós temos todos os domingos, à tarde, você sempre está participando, cantando. Isso te ajuda? Isso te fortalece a sua vida espiritual? Sim, isso sempre fortalece. E quando a gente leva isso com a gente, onde a gente estiver, a gente se sente forte para vencer cada barreira. Amém. Mais alguma moça que quer falar aqui sobre esses companheirismos que nós temos na igreja? O Evandro, que nos ajuda aqui. Você tem algo para dizer? Sim, de gratidão a Deus por esses cultos que nós temos aqui, tão abençoado, tão simples reunião. Às vezes tem dia que temos poucos jovens, né? Mas, como disse Jesus, onde estiver 2 ou 3 ali, ele estaria. Então não é números, né? É a qualidade, né, da reunião. O que é isso para você? Irmão, é muito abençoado, é muito bom. Igual o pastor Valdemar falou, se não fosse a presença de cada um aqui, não teria sentido. Tudo que a gente vai fazer, se é uma peça, se é um trabalho, todo mundo se dispõe, vai, faz de tudo, vem ensaiar. Quantas viagens nós ia aqui para o sítio, tudo. Ninguém mede esforço para fazer nada. Isso tudo Deus está vendo isso e para a glória de Deus. Amém. Amém. Tem mais algum jovem? Vamos cantar mais um hino, irmão Evandro? Um corinho? Há uma unção.
Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir. Verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Você, jovem, o melhor lugar para você estar é na casa do Senhor. Nós devemos estar aqui para adorar a Deus, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação. Nós estamos aqui e no meio dessa comunhão adorar a Deus em oração. Deus nos abençoe. Você, jovem, que esteve aqui, que está aqui conosco, que volte sempre. Os que estão visitando, no próximo domingo estaremos aqui no mesmo horário, né? Participando das bênçãos do Senhor. Amém. Terminado o companheirismo, Samara voltou e começou a refletir o que tinha ouvido naquele culto, pois Deus começou a mudar seu coração e aquele culto não saía de sua mente. Encontrando novamente com Isaías. Samara, tudo Oi, bem? Isaías, tudo bom? E aí, gostou do culto? Gostei sim, Que adorei. ótimo. O melhor agora é que você pode namorar comigo. Claro, se é que você gosta de mim, como você mesmo disse. Pois eu fui à sua igreja e agora não tem desculpa. Não, não é o momento. Você apenas foi na igreja, Samara. Então, você na verdade tem que ser uma cristã. Você está brincando comigo. Não. Primeiro você disse que se eu fosse à sua igreja, você namoraria comigo, né? Agora você já vem com outro papo? Não. Assim eu vou desistir, não dá. Calma, irmã Samara. Eu quero que você entenda que para ser uma cristã, você não é simplesmente ir na igreja, sabe? E depois você sai para o mundo e volta a ter aquela vida como antigamente. Então, na verdade, você tem que ter outras atitudes, mudar de vida. E o principal, aceitar Jesus como seu Salvador. Mas espera aí, mudar de vida? Sim. Como? Eu nasci assim e vou morrer desse jeito. Ou você namora comigo assim, ou eu vou desistir. Pois você está exigindo que eu viva de uma maneira que nem você vive. É muito fácil assim. Olha, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar discutindo. Continua indo na igreja, assistindo os cultos, peça oração para o pastor, que Deus vai te abençoar e vai te mostrar o que realmente é ser uma cristã. Tá bem, então. Eu vou no próximo culto de novo. Tchau, até Tchau. mais. Então, no próximo culto, lá estava a jovem novamente na igreja. E nesta oportunidade, estava um pastor de outra cidade para trazer a palavra de Deus, a verdadeira doutrina. Amados, nesta oportunidade, dizer para vocês que o profeta de Deus deixou em uma de suas mensagens com o título Escolhendo uma Noiva, parágrafo 27, algo que é essencial na vida de cada um. Ele diz assim: de maneira que esta noite pode ser o momento em que muitos de vocês tomem sua decisão
de onde hão de passar a eternidade. Aqui ele fala de duas decisões muito importantes na vida de cada um. A primeira, ele já disse, decidir onde irão passar a eternidade. A segunda decisão, ele disse, a outra decisão que temos que fazer na vida é eleger o companheiro ou companheira de toda a vida. Ao rapaz e à moça que se lançam à vida tem sido dado o direito de fazer uma seleção. O jovem escolhe, a moça também tem o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo, porém segue sendo uma seleção de ambos os lados. Vamos falar um pouquinho desta primeira decisão. Na mensagem Unidade, o profeta diz aqui sobre a eternidade. Talvez tenha alguém aqui que pela primeira vez você está ouvindo falar de Deus. Há uma eternidade, há uma promessa para nós. E o profeta diz na mensagem Unidade, no parágrafo 30, mostrando algo sobre casamento, namoro e também vida eterna. Adão era parte, ou melhor, Eva era parte de Adão. Ela era carne de sua carne e ossos de seus ossos. E isso é o que é a união correta. Então nós vamos vendo que o casal, para ter uma união correta, tem que ser desta forma: carne de sua carne e ossos de seus ossos. E isto é o que a união correta da igreja é. Falando da noiva de Cristo: espírito de seu espírito e palavra de sua palavra. Aí ele vem e diz: nunca se afaste da palavra. Falando sobre a noiva de Cristo. Nunca se afaste da palavra. O verdadeiro crente nunca se comprometerá em nenhuma palavra. Nada do mundo pode comprometer você. Já pensou nós reunidos aqui sem a presença de Deus? Sem a ordem da igreja? Talvez você não estaria ouvindo esta chuva, né? Tanto barulho aqui neste momento. Mas a presença dele faz esse silêncio aqui, ó. Vamos aqui continuar aqui na mensagem, no parágrafo 32, o profeta diz: estar unido com ele é vida. Você deseja isso para você? Estar unido com ele, ter vida eterna? Estar separado dele é morte. Falando da noiva de Cristo. Agora, se seguimos os seus mandamentos, nós sabemos que cometemos erros. Mas você não deve olhar nisso, meu irmão, minha irmã, como noiva de Cristo. Não são os seus erros, porque você sempre os terá. Nós sempre falhamos como homem. Mas você vê, é segundo as regras. Segundo o que ele disse para fazer. Tropeçar e cair não tem nenhuma coisa a ver com isso. Um verdadeiro servo, se ele se humilhar, ele se levantará outra vez. Amém? Talvez você se sente fraco e pensa: eu não dou conta de servir a Deus. Eu caí. Eu falhei nisso, eu falhei naquilo outro. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Se ele está neste companheirismo, ele dará força para você levantar. E não ficar caído. Olha só aqui, ó.
Se ele vacilar, se alguém vacilar, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho. Falando da noiva de Cristo, como nós lemos no princípio aqui, ó, duas decisões. Onde você passará a sua eternidade, né? Que nós lemos aqui. A primeira decisão, de onde hão de passar a sua eternidade. É neste caminho que você está. E se você vier a falhar, saiba que existe um Deus que estende a mão para você. Como ouvimos aqui, ó, Deus o puxa exatamente de volta ao caminho, contanto que ele esteja no caminho do dever. Mas se ele está fora do caminho do dever, Deus não está obrigado para com ele. Vocês entenderam isso aqui? Se nós errarmos no caminho do dever, Deus está obrigado para com você. Você pode lembrar de Pedro, quando ele falhou? Ele falhou, mas ele estava caminhando e olhando para Cristo. Deus está mas desde que ele esteja no caminho do dever, Deus está obrigado para com aquela pessoa. Agora, a igreja, esta noiva de Cristo, quantos aqui pode dizer amém, ou levantar a sua mão, confirmando que você faz parte da noiva de Cristo? Amém. A igreja, agora, esta noiva de Cristo, para o casamento. O casamento não foi realizado ainda. Ele será na ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Você está almejando por isso? Então nós vemos que a igreja está agora noiva. Você está noiva de Cristo. Olha só aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A igreja está agora noiva, como um homem fica noivo com sua esposa. O que eles fazem quando estão noivos? O que acontece quando estão noivos? O profeta diz, ele simplesmente lhe dá todos os tipos de coisas, lhe envia presentes, não é assim? Quando o casal está noivo, sempre um presentinho para cá, um presentinho para lá, faz com que eles se sintam bem. Bem, isto é o que Deus está fazendo para com sua igreja. Ele está nos enviando dons do Espírito Santo. Ele está enviando cura a nós. É presentes para a sua noiva. É libertação. É presente para a sua noiva. O privilégio de estar reunido aqui é presente para nós. É Deus presenteando a sua igreja. 71. Eu não creio que haja casamento algum que possa ser o que ele deve ser sem uma união entre marido, esposa e Deus. Vocês podem dizer amém por isso? Amém. Marido, esposa e Deus. Isto é certo. Isto é certo. Eles trarão filhos ao mundo. Olha só o profeta mostrando a unidade certa. Eles trarão filhos ao mundo. Se eles não têm esta unidade perfeita, ou seja, está ali marido e esposa e Deus não está presente, o profeta diz, eles trarão filhos ilegítimos. Lhes darão cigarros. Aqueles pais sem Deus, um casal vive bem, mas não tem Deus, o que vai acontecer? Darão cigarro àqueles filhos, darão uísque, jogarão baralhos diante deles, dando mau exemplos para aquelas crianças. Beberão licor na frente deles. Não importa quão leal eles sejam aos seus votos matrimoniais. Talvez é um casal que viva perfeitamente,
Talvez até você que é crente, que está nos ouvindo aqui, sente inveja da maneira que eles vivem. Mas não é uma unidade perfeita, porque Deus não está ali. O profeta diz: isso é sexualidade, isso é carne, mas há um espírito ali, aquele espírito de um papai e mamãe pecadores. Não importa quão leal para os seus filhos eles virão, não importa quão leais para os seus filhos, eles virão errados. Aquelas crianças vão crescer sem conhecer a vida eterna, sem conhecer o ensinamento de Deus. Mas o profeta diz aqui, talvez alguém pode dizer assim: eu conheço homens e mulheres que não ensinam isso a seus filhos. Estamos encerrando. Eles vivem bem, aquele casal, não são crentes, só que eles não fumam, não bebem, não ensinam nada dessas coisas para os filhos deles. Não tem vício. O profeta diz: eu conheço homens e mulheres, né, alguém questionando, que não ensinam isso a seus filhos e não são cristãos. O profeta de Deus disse: o próprio fato de não dirigi-los a Cristo, o próprio fato daqueles pais nunca levar os seus filhos à igreja, trazê-los à escolinha, trazê-los no companheirismo quando eles crescerem um pouco mais, adolescentes, o profeta diz, foi a coisa mais errada que eles alguma vez puderem fazer além das outras. Ou seja, um casamento sem Deus naquele lar não tem como ser uma unidade perfeita. Por mais leal que seja um ou outro entre o casal, por mais sabedoria que eles tenham para criar os seus filhos, o profeta diz, só o fato deles não levar os seus filhos à igreja, mostrar o caminho de Deus, é a coisa mais errada que eles podem fazer, além de outras. Não dirigi-los a Cristo, vê? Então você não pode ter uma união correta sem Deus. Vocês compreenderam a mensagem? A noiva de Cristo não tem uma união perfeita sem Deus, sem a palavra, como lemos no início aqui, palavra por palavra, espírito por espírito. E o casal também não pode ter